é Camila Holanda Sena e eu irei falar sobre a inter-relação da farmacologia com a anatomia e fisiologia. Temos várias ciências do organismo humano e nesse campo do mapa iremos falar sobre as três. Primeiramente, eu irei falar sobre a anatomia. A anatomia é o campo da ciência que vai estudar as estruturas que formam o nosso corpo, bem como as formas dessas estruturas, que está associada à localização dessas estruturas. A anatomia vai trabalhar com vários sistemas do nosso corpo, como o sistema nervoso, que vai trabalhar com os neurônios e o encéfalo, o sistema cardiovascular com o coração e vasos sanguíneos, sistema pulmonar com os pulmões, o sistema urinário com a bexiga e uretra, e o sistema endócrino com a parte endócrina do pâncreas, fígado, entre outros. Esses são alguns exemplos da parte anatômica. A parte fisiológica é o outro campo do estudo do organismo humano. Ela vem estudar as funções e estuda o funcionamento normal dos seres vivos em diferentes níveis, desde o molecular até o celular, tecidual, até finalmente chegar no orgânico. Portanto, irá trabalhar com algumas funções do nosso organismo, como a condução de impulsos nervosos, o débito cardíaco, frequência respiratória, micção e liberação de hormônios. Esses são alguns exemplos que temos na parte fisiológica. A última ciência que se destaca é a farmacologia. Ela tem o estudo de três áreas de atuação. A primeira é em relação à interação de substâncias químicas com o nosso organismo, depois a bioabsorção desses fármacos, ou seja, como esses fármacos vão se absorver no nosso organismo e, por fim, o mecanismo de ação, que está aliado aos efeitos farmacológicos. Então, o que esses fármacos vão causar nas pessoas pode ter vários efeitos, como, por exemplo, controle da pressão arterial, regulação da glicemia, aumento da motilidade do TGI, redução dos batimentos cardíacos e monitoramento neurológico. São algumas das funções procuradas pelos fármacos. Podemos concluir, então, que esses três campos, elas apresentam uma intensa interação. Por quê? As alterações anatômicas, elas normalmente vão acarretar em alguma mudança fisiológica. Essa mudança necessita de um tratamento farmacológico. Em outras palavras, como que irá se dar essa interação? Temos primeiramente o nível anatômico. A nível anatômico, precisamos saber qual a estrutura que está sendo envolvida, a localização dessa estrutura e a morfologia normal, ou seja, qual estrutura estou me referindo, aonde está localizada, onde ela se situa e qual é o estado normal dela, qual o tamanho, qual o peso desse órgão. É disso que se trata o nível anatômico. Depois partimos para o nível fisiológico, ou seja, conhecer a função normal, o que esperamos dessa estrutura, o que tem que acontecer no estado normal a respeito daquela estrutura. Então, o nível anatômico trabalha com a morfologia daquele órgão, por exemplo, e o seu aspecto normal. Daí, eu parto para o fisiológico. Se o anatômico está normal, muito provavelmente o fisiológico também estará normal. Mas se eu tiver uma alteração desses dois, eu parto para o nível farmacológico. Ele é justamente para corrigir o que está de errado, o que mudou no nível anatômico e no nível fisiológico. Preciso corrigir o que está de errado. Dessa forma, eu retomo ao fisiológico, ou seja, se a função não estava sendo mais realizada, ela tem que voltar ao seu estado normal e tenho que recuperar a estrutura anatômica, uma vez que também posso ter alteração anatômica, como tamanho, peso ou até mudança localizacional dessa estrutura. Esses três campos acabam tendo uma íntima interferência. Por quê? Os conhecimentos anatômicos, querendo ou não, facilitam o entendimento fisiológico. Como eu falei, se você tem uma peça em determinada localização e essa localização alterar, você pode ter uma mudança no fisiológico. Ou seja, se tiver uma mudança no estado anatômico, pode ter uma mudança no fisiológico. Com uma mudança anatômica, fisiológica ou até mesmo anatofisiológica,
o paciente precisará de um tratamento que irá ser normalmente uma aplicação farmacológica. E aí entra o campo da farmacologia. Então, essa interação acontece e a gente pode citar alguns exemplos dessas interações. O primeiro exemplo é em caso de hepatomegalia. Algumas doenças causam o aumento do fígado, ou seja, esse aumento do tamanho do fígado está relacionado à anatomia. Quando tem um aumento do tamanho do fígado, resulta em alterações das funções hepáticas. Ele aumentou de tamanho, ele mudou a parte anatômica e automaticamente resultou na parte fisiológica. O fígado não irá funcionar da mesma forma, daí entramos com o campo da farmacologia. Entramos com tratamentos medicamentosos, como, por exemplo, da hepatomegalia, temos medicamentos como ribavirina e alfa-interferona, que são medicamentos que irão fazer a redução do tamanho do fígado, ou seja, ele vai retomar a estrutura anatômica e, por consequência, retomar a estrutura fisiológica. O outro exemplo é a hipertensão arterial. Você tem um aumento na resistência da artéria, ou seja, uma alteração anatômica. Essa alteração causa uma alteração fisiológica, você tem um aumento dos níveis pressóricos, o sangue que está passando na artéria devido a essa alta resistência acaba que gera uma hipertensão. Então, a alteração anatômica resultou na alteração fisiológica. E se eu tenho uma alteração anatômica ou uma alteração fisiológica, ou as duas, eu preciso entrar com a farmacologia. Ela, então, no exemplo, seria medicamentos como losartana ou atenolol, que visam o controle desses níveis pressóricos. E o último exemplo seria a incontinência urinária, que é muito comum em pessoas com mais de idade, pessoas idosas. Você tem um afrouxamento com o tempo dessa musculatura da bexiga. Então, tem uma alteração na anatomia e essa alteração automaticamente gera uma alteração fisiológica, que é o descontrole da micção. A pessoa não consegue mais controlar a urina. Então, tem uma alteração anatômica que vai gerar uma alteração fisiológica, daí precisamos entrar com a farmacologia, que terá apoio desses medicamentosos como Nourin ou oxibutina, que vão executar a regulação da micção, daí retomar ao estado fisiológico. Dessa forma, podemos concluir que, embora muitas vezes sejam estudadas de forma isolada, essas três ciências apresentam uma intensa relação e se interligam de maneira fundamental ao bom funcionamento do organismo humano. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!